Bom dia, meus alunos do 7º ano. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, logo após as nossas férias antecipadas e a nossa aula de revisão, né? Que nós tivemos justamente para fazer o nosso simulado. Eu espero que vocês tenham se saído bem. Quero parabenizar a todos que realizaram as atividades, que entregaram dentro do prazo, que se esforçaram em tentar resolver, até porque dessa forma ia auxiliar bastante, ajudar bastante na hora de realizar o simulado, né? Que vai valer a primeira avaliação. Hoje a nossa aula, nós vamos para a nossa 4ª aula, né? Nós vamos para a nossa página 7, ó, página 7. A partezinha aqui embaixo é a lilás, roxo ou magenta, como você queira falar, né? E o nosso assunto de hoje é tipos de renda, tá? Antes da gente iniciar o nosso assunto, eu quero falar um pouquinho sobre algo que a professora sempre está falando aqui nos vídeos, mas que alguns alunos parece que não assistem às aulas, né? Ou pelo menos eles não prestam atenção no que a professora está falando. Que é quanto a respeitar e a se esforçar para que a gente esteja no horário das nossas aulas, né? Justamente para aprender, para tirar dúvida, para falar com o professor. Então, hoje eu quero pedir para vocês um pouquinho de responsabilidade quanto ao horário das nossas aulas. Coloque seu despertador, peça para o seu pai, para sua mãe, para quem quer que seja da sua família, lhe chamar, lhe acordar. Vamos procurar participar das aulas dentro do horário, né? Aqueles que podem, lógico. Alguns alunos, eles só podem assistir às aulas depois que os pais chegam do trabalho. Alguns pais estão trabalhando ainda assim. Eu sei que esse momento está sendo um pouquinho difícil, mas também já estamos há alguns meses assim, então a tendência a isso é passar, né? É isso que eu estou falando com vocês, eu já falei com a outra turma, com o 6º ano, e vou falar com todas as outras. Lógico que cada um de uma maneira diferente, porque vocês têm idade, né, faixa etária diferente também. Mas eu quero pedir para vocês um pouquinho de responsabilidade quanto aos horários das nossas aulas. E vamos procurar respeitar esse horário na questão de tirar dúvidas, de entregar atividades, de participar de fato da nossa aula, tá? Sempre os vídeos estão sendo colocados, os vídeos das minhas aulas de ensino das artes, disponibilizados no meu canal do YouTube. Então, você pode, todas as vezes que você tiver também alguma dúvida e não conseguir falar de repente com a professora, dependendo do horário, você pode assistir novamente às aulas, elas estão disponíveis lá. Nós temos 2 aulas no nosso horário, né, semanal, e são 2 aulas seguidas, então geralmente eu utilizo o tempo apenas de uma aula com o vídeo, de fato, para que a outra aula ela fique para a gente tirar dúvida, para a gente entregar a atividade, para você realizar a atividade como se você estivesse dentro da sala de aula. Porque o que está acontecendo? Alguns alunos não fazem no horário que nós estamos tendo aula. E aí começam a mandar as dúvidas no horário que a professora está dando aula já para outra turma. E aí não é justo, de repente, eu estar dando aula para uma turma, por exemplo, de 7º ano, e um aluno do 6º está perguntando, ou vice-versa. Então, eu quero pedir para vocês, nesse momento, para que a gente comece, aqueles que ainda não se habituaram a essa nova realidade nossa, comecem a respeitar esses horários. Parabenizo aqueles que têm seguido, que têm procurado, né, dentro da possibilidade de se esforçar e realizar tudo dentro do nosso horário. Lembrando que alguns alunos mandam mensagem 11 horas da noite, meio-dia, feriado, final de semana para a professora, e a professora às vezes não responde porque não é um horário, né, próprio para isso. Então, vamos procurar tirar essas dúvidas, mandar essas perguntas ou essas atividades dentro do horário em que a professora de fato está trabalhando, tá bom? Eu fiz questão de falar isso e vou falar isso em todas as turmas, para todos os vídeos, em todos os vídeos que eu vou fazer, para que você não esqueça, tá? Eu tô aqui desse lado, você tá aí do outro lado, mas eu continuo sendo professora de vocês.
e eu não posso deixar de falar, né, de chamar a atenção naquilo que eu sei que não está correto, tá? Então, vamos procurar obedecer os horários, procurar tentar se esforçar para que a nossa aula, de fato, ela seja proveitosa dentro do horário que a gente tem para assisti-la. Fora isso, você pode assistir a minhas aulas. Ah, professora, mas o meu pai só chega de noite, minha mãe só chega de noite, a hora que eu vou ver o celular deles. Não tem problema nenhum. Eu só peço que você tenha um pouquinho de paciência quando você me mandar atividade fora do horário ou fora dos dias, tá? Que você espere, aguarde que 1 hora eu vou responder, tá? Lembrando que a professora tem 10 turmas, tá? Na escola. São muitas mensagens num dia só. Às vezes o celular trava, assim como o seu celular trava, o meu também trava. Eu preciso, às vezes, limpar, apagar as mensagens para me poder responder a mensagem dos outros alunos. Então, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, mas a professora vai responder dentro do mais breve possível, tá bom? Hoje, como eu disse para vocês, o nosso assunto é tipos de renda. Se nós formos olhar, né, a nossa página do livro, a página 7, nós não temos muito assunto escrito, mas nós temos imagens. E aí, eu vou levantar com vocês alguns questionamentos. E esses questionamentos é que vão fazer fluir a nossa aula. Então, você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção na minha explicação, naquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu tô cheia aqui na minha perna, ó, cheia de amostras para que você, de fato, veja, não apenas na imagem do seu livro. E vou levantar alguns questionamentos, que é isso que você vai ter que me responder, além da atividade prática que eu vou orientar vocês a fazerem, tá? E eu vou explicando no decorrer da nossa aula. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Aqui no nosso assunto tá escrito assim: modos de fazer renda, tá? Acompanhem aí e eu vou mostrando aqui, tá bom? As rendas são feitas de diversas maneiras. Elas podem ser tecidas, com a linha trançada por instrumentos com os bilros e as agulhas de tricô e de crochê. Aí eu tenho a amostra para vocês. Esse daqui é uma encharpe, eu acho que é esse o nome que se chama, né? Que eu tenho de uma época que eu viajei para São Paulo. E eu achei muito linda, ó, tá vendo? Você consegue ver, ó? Visualizar. Eu vou mostrar, nossa aula vai ser mais uma amostra do que, de fato, né, o assunto escrito no seu livro, tá? Se você, ó, as flores, é uma rosa, ela é toda, você tem rosas no decorrer dela todinha, mas encharpe, ela é para ser usada assim, ó, tá? Ela é para ser usada assim, tá? Ficava chique lá no frio de São Paulo. E vinha com o chapéuzinho também, com o gorrinho. Essa daqui, olha o cabelo da professora. Esse daqui é um tipo de renda e ele é feito com tricô, ó. A linha é de lã, tá? Dá pra você enxergar? Nossa aula vai ser demonstrativa, ó. E a trama dela todinha é feita na agulha de tricô. Eu não tenho agulha de tricô, até porque eu não faço. A minha avó fazia tricô, fazia sapatinho de tricô. Mas eu vou colocar no decorrer do vídeo, eu tô explicando e tô mostrando, e vou colocar depois no decorrer do vídeo algumas imagens e vou comentar elas para que você perceba o que é. Mas no seu livro também tem, né? A primeira imagem é justamente o tricô, a agulha de tricô. É como se fosse 2 palitos bem grandes, tá? E é justamente com eles que faz essa trama aqui, tá? Que eu tô mostrando para vocês. Então, é um tipo de renda, tá? Vamos separar para cá. Aí agora, tá falando do crochê. Eu não sei fazer crochê. Por quê? Porque eu sou canhota. Todo mundo pensa que professor de arte sabe fazer tudo. Mas não. Eu digo sempre, eu sei fazer quase tudo, menos crochê. Porque eu sou canhota. E aí nunca ninguém teve paciência de me ensinar o crochê. Porque para canhoto é ao contrário, né? Aí, enquanto uns começam de um lado aqui, vai da esquerda para direita, a gente vem da direita para esquerda. Até para me confeitar bolo era difícil até eu entender isso. Então ninguém tinha paciência de me ensinar. Minha mãe sabe fazer crochê,
A minha irmã mais velha, por parte de pai, sabe fazer crochê maravilhosamente. Tenho amigos, alunas que sabem fazer crochê, mas eu nunca aprendi a fazer. Para não dizer que eu não sei nada de crochê, a minha mãe me ensinou a fazer a correntinha. Quem faz sabe que é o início de tudo. Então, a única coisa que eu aprendi a fazer no crochê foi a correntinha. E aí, eu vou colocar a imagem também da agulha, mas você vê, tem uma agulha aqui na página do seu livro também, tá? Então, a primeira imagem é tricô, que eu mostrei pra vocês. A segunda é crochê. Aí, aqui eu tenho, isso daqui foi dá pra você enxergar? Ó, né? Lindo, é redondinho, ó, tá? Ó, a trama, tá? Tá vendo? Já é diferente do tricô. A linha é outro tipo de linha, já não é uma linha de lã, é uma linha sintética essa. Ela tem um leve brilho. E ela não pode pegar calor, digamos, eu não posso passar no ferro, porque senão ela queima, tá? Isso daqui foi um trabalho de uma aluna minha que fez e me deu de presente. Ela fez essa toalhinha e fez um jogo de banheiro e de cozinha, tudo da mesma cor, rosa e branco. Então, como eu falei pra vocês, algumas alunas minhas do CRAS, elas fazem. E eu tive também alunos do Pequeno Príncipe, de séries menores, como o 6º e 7º ano, que faziam também, né? Eu ficava maravilhada, porque eu não sei fazer, como eu falei pra vocês. E é um tipo de renda também, tá? Aí aqui nós temos mais uma, vai pra cá. Aí aqui no nosso assunto continua, diz assim: realizadas sobre tecidos já prontos, com a ajuda de agulhas de costura, como a renda Renascença. Nessa técnica, partes do tecido são desmanchadas e ganham novos desenhos e os furinhos característicos de uma renda. Aí eu quero mostrar para você, tá? Esse outro tipo que eu tô falando agora. Ó, esse outro tipo é assim, essa toalha, ela é uma toalha que era da minha bisavó. Então, tem muito tempo, tá? Ela já tá rasgada, olha, um pedaço aqui dá pra você ver, já tá rasgada. Não sei nem por que eu guardo, tá? É mania mesmo de guardar. Ela é muito grande, não tem... Se eu abrisse pra vocês aqui, ixi, ela ia me cobrir, tá? Só que ela é toda rendada, ó. Opa, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui o que eu acabei de falar? Ó, o tecido com a ajuda da agulha, ó, no tecido, tá? Faz esses furinhos com esses bordados, ó, aqui, ó. Isso aqui não foi costurado aqui. Isso aqui foi feito do próprio tecido, com a ajuda de uma agulha, tá? Aí, já essa beirinha aqui, ó, já é outro tipo de renda, que é fora a parte do tecido, que também tá aqui no nosso assunto, no seu livro. Você pode ir comparando com esta renda que eu tô lhe mostrando. Então, essa, ó, toda furada, tá vendo? É muito antiga. Minha bisavó já morreu faz bastante tempo. Olha só, eu fiz questão, que bom que eu guardei, porque só aqui nós temos 3 tipos que tem no seu livro aí, tá? No meu livro também. Ó, é um tipo de renda. Aqui a barra é outro tipo de renda. E aqui, onde eu mostrei pra vocês que faz no próprio tecido, ó, os furinhos, é outro tipo de renda. São 3 tipos de renda diferentes que estão aqui no nosso livro, né? Que é a renda utilizada com tramas, a outra que já vem no tecido pronto e a undidura, tá? Que é a renda filé, e é justamente essa daqui, assim, tá? Então, só aqui, ó, tá vendo aqui a toalha? Você consegue enxergar? Mesmo ela furadinha, ó. Aqui é uma trama, mas os buraquinhos aqui são maiores, os furinhos. Aqui já é menor, dá pra você enxergar? Você consegue enxergar? Ó, é menor, tá? É o mesmo desenho da florzinha daqui de cima, ó, só que é menor, tá? Então, ó, todinha aqui também tem outra renda. Essas toalhas eram toalhas, assim, digamos, para momentos especiais, né? A gente decorava até no casamento, aniversário, 15 anos com esse tipo de toalha. É uma toalha bem grande, não dá para me abrir aqui para vocês,
né? Até por conta do nosso espaço. Mas é uma toalha bem grande mesmo, para aquelas mesas assim de 8 lugares ou mais, tá? E era da minha bisavó. Então, a minha bisavó morreu quando eu era criança. Eu já vou fazer 41 anos, então por aí você tira, né? Quanto tempo tem essa toalha? A minha bisavó era costureira e ela também fazia muito crochê. A minha mãe conta que ela fez vestidos de noiva todo em crochê. Sapato, né? Então, na época era normal esse tipo de trabalho, tá? Hoje em dia a gente não costuma ver. Já pensou um vestido de noiva todo em crochê? Pois é, mas minha bisavó fazia, tá? Então, minha mãe sempre conta isso. Talvez na sua família tenha alguém que faça crochê também, faça roupa, vestido, né? Não somente toalha, não somente barra de toalha ou de guardanapo, né? Como a gente costuma ver. Aí aqui eu tenho outro, como eu tô falando pra vocês, a nossa aula ela vai ser mais de amostra e explicação, de fato, do que o assunto no teu livro, tá? É pra gente conhecer mesmo os tipos de renda. Aqui eu tenho uma camisa, podemos dizer que é algo mais moderno, né? É uma camisa que eu ganhei também de presente da minha aluna. E aí você tem todo esse bordado, que é comum, talvez você vê aí, talvez você tenha, né, uma roupa com esse tipo de bordado, ou sua mãe, sua avó, qualquer pessoa da sua família. E aí eu ganhei essa blusa, ó, a minha aluna trouxe de viagem. Isso também é um tipo de renda, tá vendo? Vamos pra cá, mais uma peça. Aí eu tenho algumas toalhas de mesa que são de renda também, só que elas não são feitas de maneira artesanal, elas já são feitas de maneira industrializada. Ó, já são feitas com máquina, já não é uma pessoa apenas fazendo a toalha. E aí elas se tornam até mais baratas, o preço diminui, porque se consegue realizar, se consegue produzir em maior escala do que quando eu produzo apenas artesanalmente. É que nem uma roupa em crochê. Se eu encomendar uma roupa de uma amiga minha que faz crochê, vai ser um preço, vai ser um valor, porque ela vai levar muito tempo para fazer aquela roupa e ela vai fazer à mão. Agora, como tem indústrias que fazem hoje em dia isso acaba com que diminua o tempo da produção, né? Aumente a quantidade de produtos a serem produzidos naquele pouco tempo e aí o preço diminui. Aí essa toalha já é uma toalha que é feita já não é à mão, mas é industrializada, mas não deixa de ser renda, tá? Ó, você vê, tem um desenho todinho, tá? E o material dela também é sintético. Então, quer dizer que como ela não é de algodão, é sintético, ela não pode também pegar o ferro de passar, porque aí queima, né? Isso tem a ver com o tipo de linha, de material que é utilizado. E aí, diante dessas amostras que eu fiz com vocês, né, que eu mostrei, que eu comentei, eu vou deixar algumas perguntas que eu quero que vocês me respondam no decorrer da nossa aula. Como é que eu vou responder, professora? Vamos interagir? Vamos gravar pequenos vídeos? Essa semana eu tô mandando gravar vídeo. Vamos gravar pequenos vídeos que dá para ir em forma de mensagem no WhatsApp mesmo, para você enviar para mim. E aí eu te faço algumas perguntas. Diz assim, né? Você já observou, eu te mostrei alguns exemplos, eu te comentei que a minha bisavó fazia, que a minha mãe fazia, a minha irmã mais velha por parte de pai faz. Eu não sei fazer, apesar de ser professora de arte, né? Esses bordados, esse tricô, esse crochê, seja lá qual for o tipo aqui da renda, eu não sei fazer. E aí, o que nós vamos responder? Eu vou deixar essas perguntas na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu tô falando aqui também para você ouvir. Aí diz assim, você conhece vários tipos de renda? Você vai me responder, você vai anotar essas perguntas que eu tô fazendo e você vai me responder oralmente, através de um vídeo, tá? Não, professora, eu não conheço, ou então eu conheci agora. Ah, eu tenho uma camisa, alguém tem uma camisa. Ah, minha bisavó também tinha uma toalha. Você vai me comentar, né? Você conhece vários tipos de renda? Só agora eu te mostrei vários. Então, você já tá conhecendo, não tem como me responder que não.
você está conhecendo agora, neste momento, se você não conhecia, tá bom? Então, essa resposta não vai existir nesse momento para nós. O que você pode falar é, eu não conhecia, mas na aula de hoje eu estou conhecendo. Ou se você já conhecia, você vai me dizer quais são as rendas que você conhece. Outra pergunta para interagir. Essas perguntas, elas são para ser respondidas no momento da nossa aula, tá? Agora, no momento da nossa aula. Não é para me perguntar, professora, é para entregar quando? É para mandar quando? Não. Eu quero que você interaja no momento em que nós estivermos no nosso horário de aula, tá bom assim? Depois disso, eu não vou aceitar. A não ser que, de repente, você seja um dos poucos alunos que o pai usa o celular dele para que você assista às aulas, tá bom? Porque o momento de interagir é no momento da nossa aula. E aí diz assim, já viram toalhas ou outras peças feitas de renda? Né? Eu mostrei para vocês, tá bom? Mas de repente, por exemplo, eu não mostrei nenhuma toalha de banho. Não mostrei nenhum guardanapo, mas de repente você tem, tá bom? Há membros da família ou conhecidos que produzem objetos em renda? Eu falei para você que eu tinha a minha bisavó, a minha mãe e a minha irmã por parte de pai mais velha, sem contar em alguns amigos, amigas e alunas que fazem esse tipo de renda. Um desses tipos. Então, eu quero saber de você. Tem alguém na tua família ou alguém que você conhece que faz esse tipo de trabalho também? Você vai me dizer se sim ou se não e quem são essas pessoas, tá bom? Outra pergunta para a gente interagir. Que instrumentos e utensílios são usados nessas técnicas, né? Eu quero que você me responda se você prestou atenção ou se você olhou direitinho na página do seu livro quais são esses utensílios ou esses instrumentos que são utilizados. Por exemplo, eu dei o exemplo do tricô. Eu falei como é a agulha do tricô e disse que eu vou colocar imagens, então eu quero que você depois me responda que tipo de material foi utilizado para fazer essas rendas, tá bom? Dessa forma a gente vai interagir. Eu lhe mostrei, eu falei um pouquinho, né, do que são as rendas, mostrei os tipos de renda que temos, falei da questão de algum material, né? A toalha da minha bisavó, por exemplo, ela é de tecido de algodão. Eu posso passar, eu posso lavar, eu posso botar na que boa que não tem problema nenhum. Agora, as sintéticas, como eu falei, eu já tenho que ter um cuidado, porque eu não posso passar o ferro, porque se eu passar algo quente, ela vai derreter, tá? E ela vai queimar. Então, eu falei o material, falei algumas peças que são utilizadas, como agulha de tricô, agulha de crochê, né? E aí eu quero que você me fale também um pouquinho disso que você está aprendendo. E aí, para finalizar a nossa aula, nós vamos aprender a fazer uma renda, né? E vai ser de papel, que tá lá na página 8, a tua atividade. Tá tudo explicadinho lá, mas para ficar melhor, para você não dizer de repente, professora, eu não entendi, eu vou mostrar aqui como nós vamos fazer. E aí eu quero que você faça e depois vá postar o resultado para mim. É dessa forma que eu tô avaliando você, para ver se você realmente está conseguindo acompanhar isso, todo esse assunto, toda essa explicação, essa proposta que tem na nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai pegar uma folha. Eu peguei uma folha de papel A4 branca porque eu tinha em casa. Mas não necessariamente precisa ser assim. Pode ser de caderno, pode ser uma folha de revista velha, pode ser qualquer outra folha. Aí, nós vamos dobrar essa folha no meio, tá? Ó, eu dobrei no meio, tá? Ó, dobrei no meio. Nós vamos dobrar novamente. Ela vai ficar em 4, tá? E aí, nós vamos dobrar mais uma vez. Ela ficou assim, com essa parte aberta, ó, pra baixo, a parte fechada pra cima. E aí, nós vamos fazer este movimento aqui, ó. Parte aberta pra baixo, parte fechada pra cima. E aí, eu vou fazer este movimento aqui, ó. Venho daqui do cantinho. Como se fosse parecendo um chapéu, igual como tá no seu livro. Ó,
E aí, eu dobro de novo, ó. Cortei assim, né? Dobro de novo. E aí, eu vou tentar fazer algum desenho. Aqui, dá só uma sugestão de desenho. Eu não sou obrigado a fazer, né? O mesmo desenho, tá bom? E aí, a gente faz... Eu vou fazer um desenho aleatório aqui, tá bom? Se você quiser, você pode desenhar antes de cortar. Eu vou fazer direto, tá bom? Só para mostrar para vocês. Vou fazer um desenho aleatório, zigue-zague, alguma coisa assim. E aí, você vai ver que vai ficar... o desenho de uma renda. A gente não pode cortar tudo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu fiz assim, tá? Fiz desse jeito. Opção minha, você não precisa fazer igual. E aí, a gente vai abrir. E a gente vai ver a surpresa. Sem querer, eu fiz dois. Ó. Tá aqui o meu desenho, a minha renda, tá? E aí, isso, ó, minha renda. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de enviar o vídeo respondendo as perguntas e também a atividade da nossa renda de papel, tá? Tá aqui mais uma vez mostrando a minha rendinha. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a diferença de cada uma delas. E até a próxima aula, se Deus quiser.